sentimento. Estude, voe alto. Conhecimento é o salto. Venha ser parte do centro. Fênix é o sentimento. Estude, voe alto. Conhecimento é o salto. Venha ser parte do centro. Fênix. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Centro de Estudos Fênix. Eu sou a Sheila Ferreira, voluntária aqui do nosso canal, e hoje aqui comigo eu tenho o Jorge Davi, que vai estar dividindo esse bate-papo. Seja bem-vindo, Jorge. Boa noite a todos, boa noite, Shirley. Hoje nós temos aqui um convidado muito ilustre, conhecedor de muita matéria boa, e que esse povo com certeza vai adorar. E quero só dizer a todos que estão aí nessa live conosco que só gratidão a todos por esse momento maravilhoso que nós vamos passar, né? O título já diz Crenças que Limitam. Então, vamos que vamos, Shirley. Vamos chamar o nosso convidado, que você, né? Já conhece, já sabe aí. Olha aí, pessoal. Seja bem-vindo, Chesco Carnevale, lá do Mercabá Dimensional. Eu nunca sei falar direito se é Mercabá ou Mercaba. Me corrija. Tanto faz, os dois jeitos estão certos. Boa noite ao Jorge, boa noite, Shirley, boa noite a todos vocês que estão entrando, que vão assistir agora com a gente no ao vivo e depois também no gravado, né? Isso. É um prazer estar aqui de novo, Shirley, com você. Né, faz um tempinho já, né, Tisco, que não vem aqui no Centro de Estudos Fênix, né? Recentemente esteve lá no nosso outro canal, né? Foi um bate-papo bem legal. E desejar aí para todo mundo, né, que tá curtindo um friozinho. O Tisco estava me falando nos bastidores, né, Jorge, que chegou a nevar aí no Rio de Janeiro, né? Que absurdo! Então, na região serrana, gente, deu neve. Isso aí é uma coisa difícil aqui, mas tá frio. Sim, isso comprova, né, como esse mundo tá maluco e, né, e mais uma crença limitante, né? Tá aí uma coisa que nunca imaginei que fosse nevar aí, né? Que a gente conhece o Rio pelas praias, pelo calor e tudo mais, né? Mas não pelo frio, né? Mas enfim, entrando aí já nesse tema também, né, Tiesco, de crenças aí que nos limitam, qual que é a sua experiência com isso? Na sua visão aí multidimensional das crenças? Então, eu particularmente gostei muito desse tema, tá? Eu acho que traz uma reflexão muito grande, né? Que quais são as verdades sobre nós que nós não acreditamos, né? Então, o que são essas verdades, né? E por que isso é bem pertinente? Porque essas crenças, falando dentro da fisicalidade aqui, elas acontecem na nossa vida atual, mas na nossa pré-vida, né? Porque tem coisas hereditárias também de crenças que são colocadas em cima da gente, que também a gente absorve como nossas, e também no pós-morte. Então, até no pós-morte também muita crença, muita coisa envolvida. Eu estava até tomando um banho antes de entrar na live aqui, refletindo um pouco sobre o tema. E, gente, é muita coisa para falar. Eu vou ser bem honesto para vocês. Não tem como falar sobre todo o aspecto que a gente gostaria da forma adequada. Porque a gente teria que falar da fisicalidade e também entrar na multidimensionalidade. Que essas crenças também acontecem. Não achem que essas crenças são só aqui, dentro do orbe terrestre, né? Que a gente está falando de infradimensões até a sexta dimensão. Em sétima dimensão para fora do planeta, já com outras raças, as crenças também existem. E falo mais para vocês, não querendo falar sobre isso agora, mas vamos dizer que até nos primeiros 3 que são falados, também existe essa crença
de dominação e que eu posso ser Deus. Mas a gente vai falando aos pouquinhos até chegar nesse nível também, né, gente? Para não falar... Com certeza. Mas agora tu me conta aqui, que eu tenho muita gente querendo saber como é que tudo começou isso aí, desde pequenininho. Será que eu enxergava? Será que eu via? Será que as coisas eram dessa forma? Como é que foi que aconteceu na tua vida, assim, quando pequeno, para você despertar? Então, Jorge, foi engraçado que durante essa minha trajetória, e até dentro do canal, eu fui mudando durante a minha trajetória. Então, eu tinha verdades que naquele momento eram apropriadas. É por isso que eu gosto de falar, toda verdade é verdadeira. Depende do momento e o observador, o que ele pode olhar naquele momento. Então, eu tinha verdades, mas essas verdades também hoje mudaram totalmente. Tá? Então, aí você me faz essa pergunta. Eu analisando por um presente contínuo, eu nunca deixei de ver, nunca deixei de acreditar, nunca deixou de acontecer nada. Eu só não estava relembrando do que eu era. Mas, num presente, num passado e num futuro, entendeu? Para as pessoas começarem a entender, eu tive muita mediunidade até os 7 anos, até os 8 anos, uma coisa assim bem absurda, de conversar com pessoas, amigos que já estiveram aqui, que hoje também não estão aqui, já falavam comigo na infância, e eu encontrei com eles depois dos 40 anos, depois da pandemia. Vamos falar dessas crenças, porque eu tenho que mostrar para vocês todo esse caminho e também como essas crenças vão bloqueando você, vão tirando a sua confiança no mental, que é o todo, né? E então, de uma hora eu não, até os 7 eu tinha essa mediunidade, vamos dizer assim, bem aflorada, depois bloqueou dentro da fisicalidade. Depois da pandemia, abriu de uma forma absurda, entendeu? Como se eu relembrasse tudo de novo. E, gente, a minha verdade hoje é que eu poderia falar, inclusive, sobre essa live disso, que tudo é mental. Só que quando eu falo isso, ninguém entende. É difícil para as pessoas entenderem que tudo é um único pensamento e todos nós somos um dentro desse único pensamento. E aí, quando você começa a entender isso, na verdade, você vê que tudo que você passou, até esses bloqueios, essas coisas que a gente acha que é ruim, mas não tem uma perspectiva nem boa nem ruim. Na verdade, é uma perspectiva de experienciação, onde esse único ser que somos todos nós, o Uno, estava experienciando. Então, na verdade, eu fui uma ferramenta de experienciação para ter essa percepção de que eu achei que eu não tinha capacidade específica, mas eu sempre tive. Da mesma forma que todos vocês também têm. Isso. As pessoas só não acreditam que têm. É verdade, concordo com você plenamente. Ó. Eu acho também por aí. É assim mesmo. Mas pegando... Vai lá, Tia. Pegando essa fala do Chesco, né? Essa construção do ser, né? Que a gente vai sendo essa metamorfose, a gente vai mudando durante o processo, né? Você tinha, assim, em relação à espiritualidade, né? Vamos pegar nessa... alguma... Você se sentia preso em alguma crença que te bloqueava, que te limitava? Assim, e você consegue puxar, assim, na memória alguma coisa que te bloqueava mesmo, sua espiritualidade? Claro que sim. Vamos brincar com o público e com vocês? Bora a primeira crença que existe, que eu vejo que é a mais forte, é a pior que tem, é você mesmo. Você achar que você é isso. Isso você encarnou, te colocaram no corpo biológico, esse corpo de carbono, você achar que você é isso, é a pior crença de todas. Só que vamos dar um passo para trás. Tá? Vamos dar um passo para trás, que eu acho que é importante. As pessoas nascem. Tá? E para quem está aqui no canal, acredito que já acredite numa questão de pós-morte, da vida eterna. Acredito que as pessoas já estudam sobre isso. Então vamos lá. Sua centelha foi acoplada nesse corpo. Você nasceu. Eu até publiquei hoje uma coisa que chegou... Que engraçado, não tinha parado para pensar. Eu fiz uma publicação no meu Insta hoje que tem com relação com a live hoje. Em menos de 5 minutos, pós seu nascimento, você já tem uma religião que você não escolheu. Você tem uma nacionalidade que você não escolheu. Você defende dogmas que você não escolheu. Isso. Você defende crenças que você não escolheu. Tudo foi imposto por quem? Por quem estava próximo de você, pelos seus familiares. Então, você vai ser ali naquele momento o que seus familiares são.
Depois, com um tempo, é que você pode ou não decidir o que você vai ser. E se a gente começa a ir analisando isso tudo, o que a gente estava conversando nos bastidores, dessas questões que estão acontecendo, esses conflitos, essas coisas todas, isso são por conta de crenças, às vezes de nascença. Você não pode estar nesse país porque você não tem essa nacionalidade. Você não pode acreditar em outra religião, você não pode acreditar no pós-morte porque você é pertencente dessa religião. Então, isso tudo vai te bloqueando. E se você não muda a cabeça e confia pura e simplesmente nisso, tá? Você vai defender crenças que não são suas. Com certeza. Vamos subir um pouquinho. Os astronautas, quando eles estão em volta do planeta, tem uma coisa que o Serjão fala, que eu não estou lembrando, mas tem um nome específico, que é tipo um trauma, eles chamam isso de trauma, tá? Mas o que é o trauma que eles chamam? É quando os astronautas eles conseguem entender que não existe nenhuma divisão. Que eles estão olhando para baixo e não tem divisão. Quando não tem divisão, gente, acabou tudo que a gente está vendo hoje no mundo. Porque todo mundo deveria se ajudar, se amar, todo mundo deveria fazer tudo num único prol. Só que a pessoa, para poder enxergar isso, aí a gente entra... e olha que eu não estou nem entrando em multidimensionalidade, tá? Eu não estou entrando nem em outras dimensões, eu estou falando na nossa dimensão. A pessoa subiu numa navezinha, ficou lá em cima, olhou para o planeta e falou, somos tudo, todos estamos ali dentro, então o porquê disso tudo? Bom, Shirley, não sei, é por isso que eu te falei que é um tipo de live que se a gente for abordar cada pontinho desse, e aí a gente pode entrar em temas até mais apropriados, que eu até gosto muito de falar também, mas eu acho que a gente tem que dissertar um pouco para poder chegar nisso, que seria o quê? Que eu gosto de chamar do sarcófago tecnológico. O que seria isso? Esse corpo. Então, esse corpo está aprisionando a sua centelha e você acha que você é aquilo ali e acabou. Isso. Então, você é a sua pior prisão. Tá? A prisão mental que você coloca nesse corpo é a pior coisa que pode existir. Então, não estou querendo falar que você não deva cuidar. Não estou falando isso. Eu só estou querendo mostrar para você, gente, morreu, acabou isso aqui. O corpo vai voltar para trás. Esse corpo é um corpo de carbono constituído de estrelas que já morreram, desde o Big Bang. A nossa coxa... É bem aquilo, né? Quando você morre, eu acho que é olhar para trás e falar, né, obrigado por tudo, mas agora eu preciso te deixar. Você fica aí, que agora eu tô livre. Você acredita que no pós-morte você é livre? O pós-morte, isso é uma coisa... É simples, mas não é. Aquela grande dúvida das pessoas, o que acontece quando a gente morre? Aí todo mundo fica lá, uns acham que vai para o céu, outros acham que vão para o inferno. Pensa, né? Também. Uns acham que vão encontrar, sei lá, quantas virgens lá, que vão ter feito as virgens. Outros acham que você vai ficar dormindo. Apenas vai ficar dormindo. Tá? Outros acham que você vai ter que passar por um hospital. Outros acham que você vai ter que seguir uma escadinha dimensional, passar pela quinta, passar pela sexta, passar pela sétima. E se eu falar pelo umbral. Até o umbral. São as crenças, né? É isso aí. Da religião que diz, olha, você fez isso, você vai para o céu, você não fez isso, você vai para o inferno. Tá cheio de boas ações, tem um lugarzinho para você aqui, de um pouquinho diferente do outro ali que foi malvadinho. Outros vão acreditar. Outros vão acreditar que vai ser passado um filminho para você. Se você fez coisa de bom ou coisa de ruim, você vai ter que voltar para suprir o que você fez de errado. É tão difícil você entender que se você é a fonte, se você é o uno, será que você precisa evoluir? Será que essas crenças são todas necessárias? Ou será que se quando você desencarnar, você não vai poder ir para onde a sua consciência estiver vibrando? Se você tiver um grau mental de percepção de que você pode ir para qualquer lugar, assim você irá. Mas se você tiver a percepção de que você vai para o céu ou para o inferno, vai ter que subir para a quinta, sexta, sétima dimensão, se você achar que você vai ficar dormindo, lá você vai ficar também. Se você achar que você vai ter que achar um ser de luz que vai te mostrar o que você fez de errado ou de certo, e que você vai ter que cumprir um karma. Gente,
Tá tudo bem. Todas as opções são experienciais e você faz o que você quiser. Isso é verdade. E essa crença de que a gente está aqui para evoluir também é uma crença que te faz ficar presa nessa roda de samsara, né? De você ter que ficar voltando, né? Só que quanto mais você volta, mais distante da sua origem você fica. Você vai esquecendo quem você é de verdade, né? De que você já é, o seu espírito ele já é, ele não precisa evoluir. Ele já está pronto, está tudo ali, só que está tudo adormecido, tudo meio que apagado. E quando você começa a rememorar, começa a lembrar e fazer o seu caminho de volta, ninguém te segura, né? Ninguém consegue te enganar mais. Aí é onde começa a cair essas crenças e você percebe que você não sabe quem é você. E aí cabe aquela outra questão, né, Shirley? Por que das crenças? Quem colocou essas crenças em você? Então, qual o objetivo dessas crenças? Para te manter aprisionado mesmo, né? É isso aí. Agora, deixando claro para todos que essa prisão, que é muito comentada, ela não é uma prisão que te obriga a ficar aqui. Você não está obrigado a estar em lugar nenhum. Você está onde você quer estar. E até essa questão prisional também é crença. Porque te coloca uma crença de limitação, de que você tem que se libertar dessa prisão, e você batalha para se libertar. E, no entanto, você só tem que olhar realmente para dentro, analisar o famoso sol central, ver o que você é, e quando você entender isso, tudo isso desaparece e você vai experienciar aonde você quiser. Em qualquer dimensão, em qualquer localidade, em qualquer planeta, sendo nesse corpo de carbono, ou sendo um corpo de uma outra raça, ou tendo outro tipo de experiência como o planeta mesmo, que também é uma consciência, ou como galáxias, nebulosas, ou até mesmo em outros universos. Então a gente tem que entender que isso também é crença limitante. Tudo que limita, tudo que coloca uma condição para vocês, isso está errado. Aí a gente tem que analisar e ver. Está me limitando? Opa, tem alguma coisa errada. Será que não pode ser mais simples? Será que o processo não é muito mais simples do que a gente acha? Tá? Mas é difícil. Eu não estou falando que é fácil chegar nesse tipo de compreensão. É muito complicado. Porque o sistema, que é o que a gente estava conversando, o sistema joga contra. Isso. O sistema joga contra, tá? A consciência, então, essa prisão, entre aspas, ela é uma prisão mental, porque é onde você quer estar e você se aprisiona, só que existem consciências que têm interesse para que você mentalmente fique em localidades, vamos dizer assim, mais densas. Por quê? Porque elas se utilizam da nossa energia. E a nossa energia não só é alimento, da mesma forma que outros tipos conscienciais, como animais, vegetais, também são alimentos para a gente. Da mesma forma, existem outros tipos de alimentos também, como ectoplasma, que são para outras consciências, mas não só alimento também. Energia. O filme Matrix fala muito bem sobre isso, que o corpo humano é a melhor bateria que existe. E a gente está descobrindo isso agora. A gente realmente é uma usina atômica de energia. Cada um de nós é uma usina atômica de energia. Então, quanto mais a consciência fica presa, voltando a dizer, porque você quer aqui, nessa questão mais densa, está sendo usado energeticamente, está sendo usado de alimentos. Então, a gente tem que entender isso. E esses gatilhos de colocar medo, colocar crenças, que você não lembre quem você é, que você é tudo, que você é todo, que, na verdade, você está experienciando porque quer, e tudo é uma experiência. E quando você começa a analisar isso, não existe o bem, não existe o mal. Você tem que entender que, de repente, aquela pessoa que está te fazendo mal no momento é você também, que está experienciando, mas por uma outra ótica te fazendo mal. E aí as pessoas julgam, né? Porque o ego bate aqui embaixo. Não, eu sou individual, eu sou isso aqui, eu tenho que evoluir, eu não sou aquela pessoa ruim que está fazendo aquilo comigo. Gente, então você não pode falar do Uno, você não pode falar dessa consciência criadora, dessa simulação, entendeu? Você tem que realmente... E é uma crença também, é a crença do ego. E tá tudo bem também, gente. Cada um no seu tempo, cada um faz o que quer da melhor forma possível. Quem sou eu para julgar alguém? Isso eu demorei para aprender,
mas aprendi. Mas quando a gente para pensar nisso, né, acho que eu esqueci o nome de um livro que ele fala isso, né, que você é o universo, né, então tudo que tem aqui sou eu, né, então, só que são meus personagens, né, sou eu vivenciando vários outros eus ali, né, então tenho o eu político, o eu corrupto, o eu líder de alguma coisa, o eu funcionário, né, e se a gente parar para pensar nisso, né, que eu sou o Tiesco, eu sou o Jorge, né, eu sou cada um que está assistindo aqui ao mesmo tempo, né, eu sou aquele que me ajuda, mas eu também sou aquele que me sabota o tempo todo, né, aquele que tem inveja e tenta me puxar para baixo o tempo todo também. É de bugar a mente, né, até eu conseguir fazer todos esses meus eus espalhados nesse mundo aqui, né, sem contar o universo todo, né. É um negócio muito louco, né? É de quererem te colocar dentro de uma camisa de força. É difícil, né, Sheila? O cara te fecha no trânsito. Maria. Você xinga o cara. Não sei o que lá. Tá errado. Tá errado. Quer dizer, tá errado. Tá bom, tá errado naquela perspectiva do trânsito. Mas ele também é você que te fechou ali, entendeu? E eu tô falando isso no mínimo dos problemas. Agora, você imagina num problema macro, entendeu? Eu não vou nem entrar nesse mérito, não, porque normalmente as pessoas não entendem isso. Tá? A gente, às vezes, fala algumas coisas mais pesadas e as pessoas não conseguem entender, porque elas falam que elas entendem o que é o uno, que todos somos um. É muito fácil falar isso. É tudo a mesma coisa, todos somos um, todos estamos experienciando junto. Mas olha só, estamos experienciando, mas o fulano ali que fez aquela atrocidade ali não sou eu, não. Eu sou um com você até um certo ponto, tá? Chegou ali, você fez alguma coisa que eu não gostei, não sou você, não. É isso aí, então é complicado. E numa outra lá, ele era a maior peça, né, Sexto? Numa outra, ele já foi a maior peça, ó. Fez tudo que tinha direito e algo mais. Aí voltou de novo, agora eu sou o cara. Estou preparado, vem que eu venho. Agora, quando eu vejo o defeito do outro, que é eu mesmo, lá se está eu botando obstáculo, querendo ser melhor do que o outro. Não tem nada disso. Agora... Pode falar. Não, o que eu ia falar é só o seguinte, é que a simplicidade no entendimento que não existe essa separação facilita tudo e qualquer processo aqui. Não estou falando que você não vai se sentir triste, que não vai ser pesado, não é nada disso. É pesado? Pra caramba, gente. Todo mundo está cheio de problema, todo mundo está passando por um monte de dificuldade, o mundo está difícil. Tá, acho que eu não conheço um que não tenha um problema. Difícil uma pessoa que chegue para você e fale, não tem problema nenhum. Muito difícil, todos temos. Tá? Então é pesado, é difícil sim. Mas quando você consegue dar esse passo para trás e olhar de cima, entendeu? Com outro nível de observação, facilita tudo. Facilita até para você começar a entender, e não é aceitar, tá? Não estou pedindo para. Não é uma questão de aceitar. E não é porque também que a pessoa está te fazendo mal que você não vai se defender, não é isso. Mas você vai começar a compreender e ver que, de repente, aquilo ali realmente foi necessário para você ter uma outra perspectiva de vida. Porque o mal que te acontece hoje, né? Alguém que tenta te sabotar de alguma forma, ele acaba te catapultando para um outro patamar, né? Porque eu acho que quando você tem isso na sua mente, até tudo que era para dar errado passa a dar certo, né? Dá ali errado no momento, mas passa um tempo, você olha e fala, nossa, ainda bem que aconteceu aquilo dali, sofri pra caramba ali, passei raiva pra caramba na hora, mas nossa, se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria acordado para uma outra realidade, eu não estaria vivenciando o que eu estou vivenciando agora, com essa mente que eu tenho agora. Com certeza. E te falo mais, tá, Shirley? É isso sim. E aí eu vou falar uma coisa agora que poucos vão entender, mas é bom que fique gravado para um futuro. Isso. Dentro dessa simulação em que nós estamos, onde estamos experienciando, tá? Onde existe a dualidade, mas se a gente não levar para esse ponto de dualidade, todas as possibilidades estão acontecendo nesse exato momento. Então não ache que de repente está ruim ou bom para você.
Se você tiver a percepção de que essa simulação é um jogo, e você começa a compreender isso, e você compreende para quem joga videogame e vai entender o que eu estou falando, que quando você não consegue passar de uma fase, você pode ir ali na configuração do videogame e diminuir o nível de intensidade da fase para que você consiga passar. Se você conseguir entender que tudo é mental e você consegue acessar, eu vou falar dessa forma, mas eu também não acredito dessa forma, mas eu vou falar dessa forma para as pessoas entenderem, que você consegue acessar a sua alma que está controlando o jogador aqui embaixo, essa alma pode diminuir também a intensidade para que você consiga passar daquela fase naquele momento. Então, até esse poder a gente tem. Resta saber quem acredita nisso, que consegue ir diminuindo o jogo. O que acontece? O nível menor está acontecendo no mesmo momento. Você só não está vendo. Só que aí a sua vibração vai focar naquele momento e nesse momento você vai estar experienciando de uma forma diferente. E automaticamente já vai mudar a forma que você está vendo, vou chamar do jogo, para as pessoas entenderem. Tá? Então, isso é muito sério. Tudo depende dos óculos que você está usando, né? E que fique claro, você modifica o jogo que você está jogando. É verdade. Tá? Você Mas eu acho que isso aí, a gente já... eu tenho que tomar cuidado que eu vou saindo do papo, né? Mas eu estava, antes, né, da live, eu estava pensando aqui com os meus botõezinhos, né? Qual será, assim, a crença mais perigosa? Porque são tantas coisas que eles colocam, embutem indiretamente na nossa mente, né, de forma subliminar. São tantas crenças que a gente cresce condicionado, que eu estava pensando, né? Falei, qual que será a crença mais perigosa que a humanidade carrega hoje? Eu não consigo ver essa divisão, Shirley, porque toda crença, no momento onde você está inserido, ela é perigosa. Como a gente falou, quando você coletiva, assim, será que tem? Por exemplo, você nasceu, como a gente falou. Tá? Não vou falar o nome de nenhuma religião. Te colocaram numa religião. Vamos lá, te colocaram numa religião que acredita no céu e no inferno. Você vai seguir aquilo arduamente. Você vai acreditar naquilo. Você vai se posicionar na sua vida sempre baseado naquilo. Pô, eu fiquei tão triste porque foi semana... Foi ontem. Eu vi que eu tinha uma pessoa muito próxima de mim, muito próxima mesmo, que, tipo assim... Eu não vou nem falar assim, porque de repente a pessoa vai até ver, mas eu pago para a pessoa, para ela, vamos dizer assim, ela me dá aula, aquelas coisas todas, e pô, a pessoa me bloqueou. Então o que acontece? Para a crença dela. Isso é verdade. Para a crença dela, eu não sirvo. Verdade. Eu não sirvo para a pessoa, para ser amigo, aquela coisa dela, por conta da minha religião. Eu vou chamar da minha religião, que ele acha que é a minha religião, que eu não tenho religião. Isso, não acredito em nada, eu acredito em tudo, eu acredito num poder mental. As pessoas acham que eu tenho uma religião, mas eu não tenho religião. Tá? Eu acredito na fonte, eu acredito em energia, vibração, eu acredito na simulação. Até porque a religião é uma crença que te limita também, né? Então, e te joga contra outros, né? Olha o que aconteceu aí com você. E coincidentemente aconteceu uma coisa muito parecida comigo ontem também. Até a Jaque está aqui acompanhando, a Jaque sabe do que eu tô falando, que uma pessoa muito que sabe muita coisa da minha vida, sabe que eu tive um pequeno problema aí com uma certa pessoa, de uma coisa que eu acreditava bastante, ajudei a divulgar bastante, e eu tive um problema com essa pessoa, né? E eu tenho um grupo, né, de espiritualidade no WhatsApp, e essa pessoa que é muito próxima de mim, que acompanhou o que aconteceu, convidou essa pessoa para ir no canal dela, fazer a live lá, até aí tudo bem, né? Você convida quem você quer para fazer o que você quiser. Só que aí foi compartilhar isso no meu grupo de espiritualidade, entendeu? Daí eu peguei e pedi, ó, aqui essa pessoa, não, assim como ela me bloqueou em todas as redes dela, e eu sou uma pessoa não grata, né? Saiu aí dizendo que eu fiz coisas que eu não fiz e tal. Então, assim, aqui, não, né? A pessoa ficou com o ego ferido e saiu, sabe? Tipo, me respondeu no privado de um jeito assim que eu não achei muito bacana. E saiu. Eu falei, nossa. Eu posso falar. Hoje é triste, dói, aquela coisa toda. Eu entendo, super entendo o que você está falando. Já passei por isso também.
Mas é o que eu estava falando, é a mesma coisa desse caso que aconteceu comigo. Não serve para você por um lado, mas serve para você da forma financeira. Então, é complicado, entendeu? Mas eu entendo plenamente o que você está falando, tá? Perfeitamente. E não compactuo também com esse tipo de coisa, porque, como a gente falou, as crenças, elas são pretéritas, até antes de você nascer, e são puxadas por DNA e por holografias também, e por imprints que são colocados já no seu corpo, já puxado por DNA de ancestralidade de seus parentes, aquelas coisas todas. Elas acontecem quando você nasce, que é o que a gente falou, andando mais um pouquinho. Depois, quando a gente começa a sair dessas crenças iniciáticas, vamos dizer assim, a gente começa a ver, pô, tem um outro caminho, que é um caminho de liberdade, aquela coisa. E aí você encontra outras pessoas, você se afasta de umas e encontra outras, e você vê também que ali também tem uma limitação, e tudo bem também, tem uma limitação, aí você dá um próximo passo. Mas o que acontece? As pessoas acho que não entendem essa questão toda, de que está tudo bem, toda a verdade é verdadeira, que você pode estar com outro pensamento e continuar sendo amigo. Por que não pode? Sim. Entendeu? E aí as pessoas, isso está muito comum, essa questão de cancelamentos na internet, é uma coisa mais comum. As pessoas te cancelam, não sabem nem o porquê. Escutam uma vertente somente, não escutam a outra vertente, não sabem a missa metade do que está acontecendo. Essa é que é a grande verdade. Entendeu? E vão se limitando. E falo mais. Dentro do despertar consciencial, que é o que a gente está falando aqui agora também, que são esses tipos de assuntos, gente, pessoas despertas, entendeu? Tem crenças limitantes dentro do despertar. O despertar hoje está virando uma religião. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo, como eu falei, tudo que se coloca limite, tudo que tem uma questão de obrigação, tudo que se for do meu jeito não funciona porque o outro jeito não existe, tudo errado, gente. Tudo errado. Tá? Então, vocês têm que entender o seguinte, ninguém... Aí eu tô falando, eu gostei aqui da Isadora. A Isadora botou um negócio aqui, até me perdoa. Que ela falou, obrigada por me ajudar tanto sem saber e para fazer parte da minha jornada. Isadora, eu não estou te ajudando, não. Isso. Tá? Estamos juntos aqui, na verdade, você está me ajudando sem saber também. Porque o que acontece? Somos vórtice de informação. Nós somos um toros de informação. Não acho que a informação que você está coletando também não é para mim, da mesma forma que a informação que eu estou pegando aqui também não é para você. E, de repente, você resolveu experienciar dessa forma aqui agora, que ainda não só lembra, que você não está lembrando disso tudo que você é, mas você está me ajudando muito mais do que eu estou te ajudando, porque essa informação ela é contínua. Então, todos nós, sem exceção, estamos recebendo todas as informações a todo momento. Tá? Não tem um bloqueio de informação, mesmo se você está limitado. É por isso que eu estou falando dessa questão de prisão, que é consciencial. Mesmo isso, que as pessoas acham que eu estou preso aqui, não sei o que lá, e não está, é só a consciência que está te limitando, você também está escolhendo isso, e isso é importante também para passar informação. A experienciação, achando que você está preso e te bloqueando, é uma forma de troca de informação para todos. Então não tem um aqui ajudando mais do que o outro. Não existe isso, gente. A gente só está conversando, trocando informação aqui, e o que eu estou expandindo aqui, de repente, falando uma palavrinha aqui, está abrindo para você aí. De repente, um comentário que você colocou aqui, você não sabe o que você me ajudou aqui. Você não faz ideia. Tá? Igual então... a Soraya aqui, ó, que colocou que... Nossa, que demais saber que dá para reconfigurar o jogo, né? Caiu uma ficha importante. Entendeu? A gente... E data, gente. Esse aqui é o pior. São escolhas, né? São escolhas. Eu sou praticante de barras, de Axis, né? Então, a gente usa muito o mantra, né? Que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, eu posso escolher ter um caminho mais leve, mais feliz para passar pelas coisas. Eu não preciso optar sempre ser pesado, ser difícil, né? Problemas vão ter, mas até a forma de olhar para aquele problema é diferente. Realmente é um jogo, né? Porque o jogo, né? Quem joga videogame, né? Você tem ali aqueles checkpoint que fala, né? Que você vai até avança uma determinada, e se você morre, você não precisa voltar lá para o comecinho
do jogo, né? Você volta ali mais próximo ali da fase, aí você já sabe onde você errou, então você já vai ficando mais fácil, né? E tem aí, pelo caminho aí, vai encontrando aqueles NPCs que vão te dando informações, né? Do jogo, tem os que te ajudam e tem os que estão ali meio para te atrapalhar também, né? E isso é tão real. Eu só colocaria uma vírgula na sua frase. Você não errou. Você experienciou. Sim. Se você muda essa palavra, e aí você tem que fazer o trabalho. É diário, é toda hora. É o tempo todo. Você não erra. Você experiencia. Se você começa a entender dessa forma, mas então qualquer coisa que eu faça aqui, eu posso fazer qualquer coisa? Gente, olha só, aí depende também da forma que você quer experienciar. Eu quero experienciar pelo amor. Entendeu? Eu quero fazer a minha experiência pelo amor. Isso. Eu não quero fazer a minha experiência, de repente, por um outro lado, entendeu? Que não seja o amor. Mas também está tudo bem. Quem também quiser experienciar pela sombra, lembre-se, também sou eu. Então não existe o erro, não existe o karma. Você não tem que cumprir nada, gente. Não existe um karma para você cumprir, não existe um dharma porque você fez uma coisa boa também. Gente, está tudo acontecendo, o campo quântico, entendeu? As informações estão todas ali, você é a informação também que está ali, você é a luz também que está ali. Só que é difícil mudar isso. Vocês acham que eu estou falando aqui para mim também, eu não tenho os meus dias sombrios aqui? Vocês acham que eu não passei os meses? Claro que eu tenho, gente. Uma coisa, o que eu falo para vocês é terapia. É terapia para mim. Né? Vocês acham que eu estou falando para vocês? Eu estou falando para mim, porque quando eu vou falando isso tudo também, eu vou mudando também a minha percepção e vou entendendo o que eu preciso. A gente vai se escutando, né? Isso que é o mais legal, né? Quando você põe para fora, você e vai se escutando, né? E vai refletindo no que você acabou de falar e vendo que você precisa ali fazer os ajustes, né? Você vê que são faltas de pequenos ajustes, né? Até problemas que a gente tem de convívio com pessoas do nosso meio, às vezes é falta de deixar as coisas claras, né? Você colocar os limites ali, até que você pode, até que você não pode, porque quem está ao seu redor interfere completamente na sua vivência, na sua existência também. Então, esses acordos são fundamentais também, né? Para você ter uma boa convivência com quem está ali junto com você, que tem os mesmos objetivos que você também, né? Porque a gente não se entende, como é que a gente vai entender o outro, né? Então, assim, se você for parar, né, como as coisas vão se desdobrando, assim, e às vezes uma palavra, uma informação que você passa, seja para um colega de trabalho, um colega aqui de live, né, um esposo, um marido, não fique esperando ele adivinhar o que você quer, né? Deixa as coisas claras, né? Poupa tantos tropeços aí, tantas dificuldades no caminhar, né? Que eu não sei. Saiu isso aqui porque tinha que falar isso para alguém, tá? Porque não tem nada a ver com a sua. Mas tá tudo bem. Tudo tem a ver com tudo. No final, tudo tem a ver com tudo. Alguém naquele momento precisava e que era você mesmo experienciando de uma outra forma. Mas para quem está caindo de paraquedas aqui, então, eu acho que é importante, então, é o primeiro entendimento, né? Será que a religião que você cresceu ela é adequada para você? Será que não existem questionamentos? Será que não existem dogmas que são imputados? Tá? E todas as religiões, sem exceção, todas têm muitos dogmas, só que esses dogmas são verdades absolutas. E por serem verdades absolutas, as pessoas defendem aquela verdade absoluta. Da mesma forma, eu sou brasileiro, bate no peito, eu sou flamenguista, aí brigo porque sou flamenguista contra o time. Gente, ideologia besta. Você vai brigar com o mundo, então, por questões que você acha que você é. Não, e aí as pessoas estão lá se matando por causa de... Vamos pegar aí o time de futebol, né? Literalmente, né? Você vê aí as pancadarias que acontecem. E enquanto isso, os jogadores estão lá ganhando milhões e milhões, nem sabe da sua existência, você está brigando com o seu amigo de infância, com família, né? Com a mulher, com os filhos. Deixando de viver, né? Para ficar ali grudado, não ver seus filhos crescendo, porque você tá lá idolatrando uns caras, 12 caras, são 12? Nem sei quanto.
São 11, são 11. Vamos diminuir, você pôs aí o dono do time, que é o técnico. Aí pronto, deu 12. Então são 12. Eu contei a bola. E analisando até de uma forma pior, gente. Aí você vai lá para defender isso que a gente está falando. Você entra num estádio onde é acoplado uma tecnologia astral que você nem vê em cima do estádio, aquela euforia, aquele nervosismo, não só o medo, a briga, aquela coisa, aquele vórtice puxando aquela energia toda. Isso. Não achem alimentando, que né? Alimentando o sistema, tá? Não sistema. achem que isso só acontece em estádios. Você vai aí falando claramente, você vai em monumentos, tá? Coliseu, você vai em, sei lá, anfiteatros, você vai em teatros, você vai em igrejas, seitas, cultos, shows, entendeu? E tudo ali, parques de diversões, tudo ali existem aparatos ali, para quem tem olhos de enxergar, sugando essa energia toda. Tanto que pessoas que têm um pouco de conhecimento energético se aproveitam também desses locais, entendeu? Para transmutar energia também a seu favor. E não achem que isso é uma vampirização ou um risco ou um roubo energético, como tem muita gente também que fala. Porque não? Porque ali já está todo mundo doando, gente, sem saber. Seja por alegria, seja por medo, você está soltando energia. Ó, eu falo isso sempre, as pessoas não veem a besteirinha do Monstros S.A. Vejam um filminho ali, está escancarado. Tá? Pelo medo gera energia para a cidade, depois pela alegria gera medo para a cidade. Quem tem olhos de enxergar pode usar a seu favor. Isso de utilização de energia é para tudo. Tá? A energia sexual, que é a mais poderosa que existe. Tá? Que é aquela liberação. Eu poderia dizer para vocês que vocês criam universos cada vez que vocês chegam no ápice da energia sexual. Se você tiver a intenção certa no momento e souber manipular aquilo da forma adequada, vocês não fazem ideia do que vocês conseguem fazer com aquilo. Entendeu? Então, a gente tem que aprender também que essa energia é utilizada dessa forma por essas consciências, e a gente também está aqui pode aproveitar da mesma forma. Seguindo, claro, o caminho que eu estou falando. Eu prefiro usar pelo amor. Tem gente que não usa pelo amor. E está tudo bem também, gente, porque é aquela coisa. A gente absorve energia de, como eu falei, de animais e de minerais e de vegetais. A gente está absorvendo todo, né? A gente está trocando energia o tempo todo, né? Aqui nós estamos trocando energia entre a gente e com as pessoas que estão assistindo, com as pessoas que vão assistir também, né? Então a gente está doando, está recebendo e está doando também, né? Essa questão dessa energia no futebol, ela vem, muitas das vezes, a maioria é um ectoplasma, né? Todo ser humano, tá? Quando ele vibra, tá? Nos extremos, vamos dizer, nos extremos dos polos. Por isso que eu falo sempre pelo medo e pela euforia. Você está vibrando nisso, você solta ectoplasma. Tá? Se você tiver uma tranquilidade de mente, o ectoplasma é uma coisa muito engraçada nesses locais, porque ele é denso. Ele parece que fica uma nuvem densa em cima, entendeu? Uma nuvem de energia pairando densa ali. Por isso que eu falei de aparatos tecnológicos que sugam essa nuvem. Então, se você parar ali, e a pessoa, eu não vejo nada. Vê sim, é porque as pessoas acham que não estão vendo. Se você sente no mental que está vendo aquilo ali, isso é a energia que a gente está conversando. Se você parar um pouquinho, você pode até não ver, mas você sente, né? Quem nunca sentiu entrar num lugar, sentir aquela coisa estranha, né? Uma energia estranha. Isso tanto para o bem quanto para o mal, né? Você chega num lugar carregado, você sente, né? Aquilo tipo sugando, assim como você chega num ambiente que tá todo mundo alegre, assim, você também sente, né, quando você vai visitar um bebezinho que acabou de nascer, você sente ali uma leveza ali, né, uma coisa diferente. Mas eu mesmo não vou no estádio desde 2015, quando eu despertei para tudo isso, porque eu nunca sentia aquela energia boa, nunca senti. Eu achava que tinha muito vampiro, e eu não conhecia muita coisa ainda. Eu tinha pego um pedaço ali, outro pedaço ali, não tinha muito, né, sabia muita coisa, mas eu achava, na minha concepção, que existia isso. E aí? Então, isso para mim também foi uma fase do despertar. E aí eu gostaria até de passar a informação, porque às vezes
Não é querendo mudar, porque é aquela coisa, você vai onde você se sente bem. Ponto. Ponto. Você sabe os locais que para você faz bem e você sabe os locais que não fazem bem. Concordo. Tá? Então, quer dizer, quem é o seu juiz é você. É isso. Então, isso que eu vou falar aqui agora é a minha experiência. Tá? E minha experiência, eu como meu juiz e o que eu entendi com isso. Mas vamos lá, eu cresci nessas crenças todas que eu falei para vocês. Eu nasci no cristianismo, depois passei para o espiritismo, na Umbanda, e depois cheguei no despertar. Cheguei no despertar. Beleza, vi muita coisa, não sei o que lá, e falei, porra, despertei. Despertei cheio de crença. Agora que eu despertei, eu não vou... Gente, que fica claro, minha percepção, tá? Eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Claro. Então eu cheguei, despertei. Porra, eu era um cara... Hoje, Jorge, a gente estava conversando aí, pô, eu fui há 5 ou 6 anos em Micareta, em Salvador. Eu só fazia M. Meu nome Carnevale não é à toa, totalmente da carne. Totalmente da carne. Então, gente, era álcool, droga eu nunca usei, droga não, mas o álcool também não deixa de ser uma droga. Mas eu bebia, as libertinagens todas da adolescência. Adolescência não, 18 já é a maioridade. Aquela coisa toda, fazia de tudo. Aí entrei no despertar, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Pô, parei de beber. Fiquei 3 anos e meio sem beber uma gota de álcool. Passei 4 anos não querendo ir em nenhum local que tivesse multidões, porque eu sabia que aquilo ali não ia me fazer bem. Aí eu pensava assim, pô, eu não vou na boate, não. Aquilo ali é muita gente, aquela energia não me faz bem. Por isso é que eu estou falando da percepção. E eu tive essa percepção. E também não estava errado, estava certa, porque naquele momento a percepção para mim era essa. Entendeu? Aí eu não vou... Eu fiz até uma live com o Paulo agora recente, lá do Luz dos Yantras, e ele falou uma coisa muito engraçada, que as pessoas falam, eu não vou no show da Lady Gaga no Rio porque ela faz questões satanistas no meio do palco. Fez um ritual, né? Fez um ritual, aquela coisa. Mas aí você para e pensa o seguinte, opa. Se eu estou começando a entender de energia, se energia não existe um polo, não é boa nem ruim, é somente energia. Isso. E está ali, entendeu? Não que não tenha consciências, aí também é um julgamento da minha parte. Eu vou falar que a questão do motel, você vai para o motel, tem uma energia muito baixa, né, de seres que querem roubar sua energia. Beleza, mas querem roubar também? Se você deixar que roube. Isso, é verdade. Você não deixar que não roube, ninguém vai roubar tua energia. Eles não estão nem vindo, desculpa que você está ali. Como no livro dos Espíritos fala muito bem, dependendo do seu grau vibracional, você desce no umbral, ninguém te enxerga no umbral. Porque eles estão num grau tão baixo que você está vibrando de outra forma, ninguém vai te ver. Então eu comecei a me questionar. Eu gosto de beber. Por que eu não posso tomar dar uma bebidinha ali? Por que eu não posso aflorar, de repente, a minha alma animal? Que a gente sabe também que tem DMT, modifica o cérebro, aquela coisa toda, auxilia em várias coisas também. Eu não estou falando no extremo de ficar bêbado ao ponto de cair. Deixar a coisa te controlar, né? É você se manter ainda no controle, né? É a mesma coisa, gente, desculpa. O motel não pode ir. Beleza, tem seres lá que fazem isso? Tem, claro, gente. É um ambiente que é propício a terem seres que querem sugar a energia lá. Como eu falei, a energia sexual é fantástica. Isso. Mas também o porquê que você não pode ir? Aí você mentalmente, se você se bloquear, você está bloqueado. Mas não conseguiu, bota o incenso, gente. Mas é também complicado, né? Você conhece uma pessoa, vai lá, bota o incenso, faz um mercadão embaixo. Peraí, vamos meditar antes. A pessoa nem sabe mais com você, dependendo do nível, né? Peraí, calma aí. Aí você vai lá na banheira, né? Manda um reiki ali na... É isso aí. Levanta as mãos aí, levanta os braços aí. Calma aí que eu vou limpar o ambiente, vou selar tudo, aquela coisa toda. Mas também, gente, se você precisa fazer isso, faça. Faça isso tudo, entendeu? Depois, quando você chegar em casa, toma um banho, passa um sal grosso, depois toma um banho de erva. Utilize as ferramentas também que estão. Então, eu só queria falar sobre isso, porque eu passei por isso também e me bloqueei de ir em muitos lugares. Mas aí vou dar uns exemplos. Eu comecei, depois de um tempo, a entrar até em... Aí eu parei de fazer essas coisas todas. Eu comecei a entrar em igrejas, comecei em monumentos, tipo Stonehenge, no Coliseu, aquela coisa toda. E aí, quando você chega lá com outro tipo de capacidade de visão, enxergando as coisas, você começa a ver essas coisas, ver os aparatos, ver como é que funciona a coisa, ver que você pode ir lá, mas sem se contaminar, entendeu?
Eu acho que mas isso também, para mim, foi uma fase do despertar. Aquela questão, separa de todo mundo, entendeu? Você vai começar a despertar, ninguém mais vai te entender. Não vai mesmo, tá? Mas por quê? Não vai mesmo, gente. Vai mudar. As pessoas que você muda convive a vão conversa, mudar. muda tudo, Mas por que vai mudar? Não é porque elas são ruins nem boas. Não é isso. Vai mudar porque a sua vibração para aquele momento mudou. Então você não precisa se bloquear. E também aquela coisa, gente, mudou a pessoa. Porque mudou, você vai parar de falar? Aí a gente entra na questão dos cancelamentos. Vai parar de falar porque mudou a forma de pensar? Gente, parou de pensar igual. Tá tudo bem. Continuamos amigos. E por que não podemos conversar de novo? Um dia ou outro, se a gente se encontrar, não podemos conversar? Eu não posso conversar porque agora você ficou uma pessoa ruim. Não, gente. Eu só mudei a minha forma de pensar. Isso. E aproveitando o ensejo, faz essa pergunta aqui, ó, de nossa amiga Dulce. Eu fiz uma bem parecida com essa, bem lá no comecinho, né, da live. Mas, né, a Dulce chegou um pouquinho depois. Se você quiser falar, Cesco, qual que é a sua concepção qual que é a pior crença que pode aí nos limitar? Então, Dulce, foi o que eu falei lá no início. Para mim não existe nenhuma melhor, nenhuma pior. Todas são limitantes, tá? E todas são limitantes dependendo do nível onde você está. Então, se você está naquele nível ali iniciático que a gente falou que te colocaram numa religião, aquilo ali é a maior limitação. Não adianta depois eu falar para essa pessoa que está naquele nível ali, que ela chegou, vamos dizer assim, eu vou categorizar dessa forma, mas eu não acredito também nisso, tá, gente? Mas só para ficar numa linha, vamos dizer assim, temporal, as pessoas entenderem. Aí, vamos lá, eu suprimi essas questões limitantes que a gente tinha. Aí entrei no despertar. Olha essas outras limitações que eu falei para vocês aí. Não posso ir ali, não posso ser assado, não posso fazer isso, não posso fazer assado. Para mim, naquele momento também, era tudo limitante. Aí a gente anda mais um pouquinho. Vamos entrar um pouco lá no desencarne. Isso dentro do despertar. Tem muita gente dentro do despertar. Muito espiritualista, não estou falando da religião espírita, tá? Estou falando de espiritualista para poder falar nessa questão, que eu não vejo uma outra palavra para poder falar sobre isso. Aí no desencarne, cheio de limitação. Todo mundo com medo. Mas o que eu faço? Eu vou para o túnel de luz, eu não vou para o túnel de luz, eu vou ver o filme, o que eu vou fazer? Se eu ficar preso na 5ª dimensão, o que eu faço, o que eu não faço? Gente, para aquele momento, é a pior limitação. Saiu dali. Porra, agora eu estou vivendo, sei lá, em 7ª, 8ª, 9ª dimensão, estou convivendo com outras raças, entendeu? Eu vou ter a limitação ali daquele momento também. Vamos falar um pouquinho de metafísica? Limitação das guerras de Órion, limitações das guerras de Andrômeda, as pessoas achando que essas guerras são as guerras mais baixas que existiam. Não são também. E as pessoas também falando besteira, falando que aquele pessoal, que todo mundo aqui é de capela que veio para cá. Tem também. Tem gente de capela que está aqui. Mas não acha que é porque está preso e está aqui. Foi colocado aqui, consciencialmente se colocou na obrigação de estar aqui porque acha que fez besteira numa dessas guerras e está aqui. Também, se você passar esse nível consciencial e falar assim, não, gente, agora eu não preciso mais disso, aquilo foi uma experiência, a pessoa conhece, tem um outro entendimento, não vai estar mais aqui. Vai estar vibracionalmente aonde tem que estar. Por que eu falei isso? Porque também é uma limitação, as pessoas estão se limitando somente a esse teto. E se eu falar para vocês que existia um outro teto? O teto que não é falado. O teto da Grande Guerra. O teto onde foi destruído o universo local da forma que a gente conhece e foi criado 7 universos holográficos, que vocês não fazem nem ideia do que isso seja. Tá? Então pode ser que a gente está vivendo num universo holográfico por conta de uma consciência, de um nível que eu vou chamar de super elevado, mas é mais tecnológico do que outra coisa, que falou, olha só, eu tenho tanto conhecimento que não preciso do Uno, daqui para baixo tudo sou eu. E fez uma guerra com outras consciências no nível de 3, da tal da tríade, e destruiu tudo, e criou uma holografia só para isso. E nesse momento, entre aspas, também prendeu um monte de partes conscienciais que estão tentando se libertar, mas se libertar nessa questão consciencial também. Aí as pessoas veem, eu tenho a chave para a libertação disso tudo, entendeu? Aí mostra uma figura de uma chave. Se você fazer isso, você vai se libertar. Então, todas as crenças, elas são limitantes no momento onde você está. Existe uma mais importante do que a outra? Não.
todas são limitantes. É lindo, lindo. E maior ou menor é da importância que você dá, né? É isso aí. Então, tudo é limitado. Tudo limita. Essa é que é a verdade. Isso. Né? Mas assim, esse universo ele é mental, como é que a gente faz? Como é que você faz para discernir quando você está tendo uma intuição ou quando é uma crença que te limita para você, tipo, dar um chega para lá nela? Filha, isso é muito difícil, né? É porque isso não tem como você falar sobre isso sem estudo, conhecimento e prática. E que fique claro, não precisaria nem dessa tríade também. Sempre são 3, tá? Prestem atenção sempre nisso. É muito interessante. Religiões, culturas, sempre tem os 3, sempre é falado dessa questão do ovo cósmico, dessa questão do universo que eu estou falando, só que fazendo uma historinha mais bonita. Mas, então, é muito difícil. Eu me perdi. Você estava falando disso. Aí você fala isso, como diferenciar. Você está vendo? Como diferenciar? Isso, se eu volto para onde a minha mente foi, aí, eu estava falando disso, eu vou te falar, a mente da gente ela é acoplada numa outra localização de uma forma de imediata e foge daqui de onde a gente está. Isso é bem a tal da bilocação. Só que dependendo do nível da bilocação, às vezes você vai numa outra localidade, como eu falei. E dependendo da informação que você ia soltar, alguém já te dá uma puxada, né? Segura! Mas não foi puxada, não. Dessa vez não foi puxada, não. Falar essa desconexão que você falou aí, você ainda você consegue fazer desdobramento ainda? Por exemplo, você está aqui com a gente nesse momento. Os seus, se eles quiserem vir conversar com você ou levar você, será que faz esse desdobramento? Se for interessante para mim aqui nesse momento, sim. Estava conversando com vocês, a Shirley falou alguma coisa que deu algum gatilho que eu não sei o que foi. Minha mente foi para um outro nível dimensional, entendeu? Eu estava lá, mas o que acontece? Esse nível dimensional que eu estava, aí é que é legal o espaço-tempo, a questão do presente contínuo, aquela coisa. Eu saí daqui por 2 segundos, onde eu me perdi, mas agora eu já voltei onde eu tinha que responder a Shirley, mas lá eu fiquei muito tempo. E eu precisei fazer o que eu tinha que fazer, entendeu? Isso é que é o isso é muito interessante. E é essa limitação que as pessoas não entendem. Que às vezes a gente está aqui, mas a mente vai. E aí, voltando na pergunta da Shirley. Acho que era alguma coisa que a sua intuição tinha falado para você fazer, que você não fez, você foi correndo lá fazer e voltou. E que eu acho que é a resposta que você precisa. Como saber se é verdade ou não? Para mim, isso foi a verdade. Porque eu estive na localidade, fez o total sentido no meu mental, no meu cardíaco, entendeu? Eu entendi isso e lá eu estive. Se tudo é mental e eu pensei que lá eu estive, lá sim eu estive. Só que às vezes, quando eu trago aqui de volta, eu não consigo trazer a percepção toda. Quer ver um fato interessante, Jorge? Agora foi deu um filósofo aí, hein? Foi profundo. É muito interessante, porque isso aí foi uma projeção astral, não foi? Não, isso é uma questão mental. Não bota em caixa. Tenta não botar em caixa. Tenta botar como uma coisa mental. Se você me pergunta o que eu falei há 2 minutos atrás aqui agora, que você falou que foi filósofo, não é mentira da minha parte. Eu não lembro de nada. Aí você me pergunta, às vezes pode alguma coisa falar por você? Sim. E que é o que acontece a grande maioria. Às vezes a gente fala e não lembra. Eu não lembro. Eu vou pegar a live depois. Fala sem saber porque falou, eu vou voltar nesse trecho só para eu entender isso. E às vezes, mas são coisas assim que as pessoas acham o seguinte, que eu tenho que mudar de voz, eu tenho que fechar o olho, mudar de voz aqui e fazer, sei lá... Sentar na pose, né? Entrar na pose, ou eu tenho que... preto velho aí para falar no lugar de chuva. Não é nada disso, gente. As coisas só vão acontecendo. Tudo acontece nesse momento, entendeu? Isso é uma verdade. Muito bom mesmo. É por isso que eu digo, na verdade, quando você se desligou, eu senti que tu desligou. Você acredita? Eu vou fazer depois. Não, voltou. Aí voltou, tipo assim, deixa eu ver onde é que eu estou mesmo. Entendeu? Só faltou levantar a mão. Pô. Mas é uma fração de segundo. É isso que a gente fala. E isso acontece toda hora com todo mundo. Você está num bar assim, de repente você está conversando com a pessoa, sem querer você desvia. E aí você se perde de onde você estava. Você foi numa localidade. Acredite. Se você começa a acreditar, você começa a abrir isso. Isso é verdade. Isso é uma verdade.
Agora eu te pergunto, você dá curso para essas coisas ou você não faz isso no instituto lá seu? Não, eu vou ser bem honesto. Eu até já dei, tá? Curso com a Meire. Eu vou estar até com a Meire amanhã também. A gente vai estar fazendo um podcast junto. Eu estou voltando a fazer também isso. Também era uma crença limitante minha, tá? Mais uma crença. Todos temos crenças a todos os momentos. Estava tomando tanta porrada, que eu falei, pô, vou ficar mais afastado, porque eu não estou querendo tomar mais porrada, não. Aí você se afasta um pouco. Aí você começa a ver o seguinte, pô, mas por que você está se afastando? Porque estão te obrigando a te afastar? Então, também é uma crença. Então, só para você ver que as crenças, elas acontecem e cada momento que passa, aquela crença é mais importante para você naquele momento. Mas não. Então, respondendo, eu já fiz alguns cursos, daria outros cursos, tá? Não vejo problema nenhum, que fique claro, para pessoas que cobram, porque as pessoas têm que sobreviver, pessoas que vivem disso devem cobrar, devem fazer tudo o que é necessário, mas, particularmente para mim, não é a energia que eu preciso de troca, tá? Então, eu prefiro não dar. Quando eu estou com pessoas, aí eu converso, ajudo quando tem que ajudar, quando é para ajudar, aquela coisa toda. Pode ser que eu faça alguma coisa no futuro, se eu fizer. E o que eu fiz também, que fique claro, tudo que eu fiz eu não ganhei 1 centavo, tá? Doei tudo. Tanto que Lindo. Juro para vocês, De graça recebeste, eu concordo. Mas e só para você ter uma noção, meu YouTube mesmo, o Renzo, que toma conta do meu canal, né, o meu publicitário, ele fala para mim, pô, ativa esse, sei lá, tem um nome do negócio lá que gera remuneração. Eu nunca ativo, eu sempre esqueço desse negócio aí também, entendeu? Eu não vejo nada dessas coisas. Mas eu tenho uma vontade muito grande de fazer. Eu já tinha. Olha que coisa engraçada. Lá no início, no meu início dessa caminhada, eu já tinha falado isso, que eu gostaria de fazer tipo uma festa americana, para as pessoas levarem o que elas podem levar de comida, todo mundo confraternizar, conversar sobre tudo e a gente poder fazer tipo práticas, mas sem ninguém pagar nada. Isso. Eu tenho um interesse grande de repente, se eu tiver tempo também, né? Porque aquela coisa, os boletos todo mundo tem, né? Tem boleto, tem contas para pagar, eu não posso parar de trabalhar, eu não vivo disso, né? Então, eu faço no meu tempo livre que eu tenho. Mas eu tenho vontade sim, tá? É um hobby, né? Mas para mim, na verdade, não é um hobby. É um hobby. A palavra certa é um hobby, mas sou eu me ajudando. Eu concordo plenamente. Quando você ajuda o outro, né? Assim, quando você tem essa intenção. Eu não digo nem ajudar, né? Porque eu acho que ajudar tem uma certa confusão no termo ajuda, né? Que as pessoas elas acabam querendo fazer pelo outro, né? Quando se propõe ajudar, acho que pode se intrometer em algumas questões. Mas tem um apoio, né? Quando você apoia o outro, né? Quando vocês têm a mesma visão, o mesmo objetivo, você entra dando apoio para a pessoa, né? Você não vai fazer por ela, mas você pode dar uns toques, né, trazer a sua percepção das coisas e a pessoa usar aquilo da forma como ela acha que deve aplicar na vida dela, se fizer sentido para ela, né, mas você não vai fazer pela pessoa, né, nem falar, você tem que fazer isso daqui, como é o que a gente vê infelizmente, no mundo da espiritualidade hoje em dia, que teve até um comentário aqui, que realmente, né, virou um comércio, né, então tudo... para virar curso, tudo, as informações, né, para mudar a sua vida, você tem que pagar para você ter acesso a ela, né, e quando você paga, você vai lá, é sempre mais do mesmo, tipo, não vem nenhuma novidade, né, é o que já tá aí circulando por aí, mas a pessoa vai lá, coloca um glitterzinho, um nome bonitinho, e quer te empurrar a goela abaixo, que aquilo dali você nunca ouviu em lugar nenhum, né. A Dulce? Só cortando, a Dulce colocou uma coisa aí bem interessante, tá? E isso é uma coisa que eu gosto, da forma que a Fênix está fazendo. Eu juro que eu não sabia, tá? E vou ser bem honesto, eu me coloco à disposição de vocês para quando precisar, honestamente, para fazer um curso para vocês aí, o pessoal quiser escutar, conversar sobre algum assunto também, totalmente à disposição, tá? Porque eu corroboro com o mesmo tipo de preceito e conceito que vocês estão falando. Aqui é tudo no 0800, não é nada cobrado no... A gente só aceita doação, quem se sente aí no coração, vai lá e faz a doação, mas é tudo no 0800. Mas que fique claro, tá, gente? Eu não acho errado cobrar, não. Quem vive disso, eu acho que a linha só é tênue. As pessoas só têm que tomar cuidado com a linha tênue. Porque os extremos que a gente estava falando. Pior que eu sou italiano, então eu gesticulo, né? Só que eu tô com esse negócio da nave, então vocês não estão vendo meu gesto, mas eu tô gesticulando pra caramba aqui. Mas existe a linha tênue, né? Os dois pontos. A questão é a neutralidade, é você estar ali no meio e conseguir enxergar os dois.
Se você está nesse caminho do que eu gosto, do amor, da neutralidade, gente, está tudo bem cobrar, você vive disso. Agora, quando você começa a fazer um comércio sujo, entendeu? Isso. Onde as pessoas, para crescerem, precisam ter dinheiro para poder entender, senão elas não conseguem crescer com a troca da energia. Aí eu já não gosto. Eu também não. Entendeu? Aí eu já não gosto. Aí esse é que é o ponto. Sérgio, o negócio é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você, por exemplo, já ajudou pessoas assim, com essa sua intuição, de a pessoa chegar próximo até para conversar com você, e você rapidinho vai lá para onde tu foi agorinha, só que para uma outra dimensão, buscar algo que aquela pessoa necessita. Isso ocorreu já com você? Isso acontece, tá? Isso é um termo que foi muito bem colocado por um grande amigo, tá? Que é o Lael Fani. E ele cita muito bem o termo do frequenciamento, tá? Isso. Tá? Então, essa terminologia foi criada por ele e com maestria, e ele era um mestre disso. Mas existem sim essas capacidades que a gente chega perto da pessoa e a gente sente, consegue ver a vida da pessoa. Mas o que acontece? A gente consegue ver não só a vida dela do passado, para de repente ajudar ela naquele momento, mas a gente também consegue ver a vida futura, porque o presente é contínuo, então a gente está vendo tudo da pessoa. Tá? Mas já aconteceu sim, particularmente, eu até falo, mas eu não gosto muito de ficar falando sobre isso, porque parece que eu estou inflamando um ego, entendeu? O ponto não é esse. Então, as pessoas às vezes me passam mensagem, você consegue, você faz atendimento, não faço, você consegue me... Elas falam até o nome, frequência, não faço, não frequencio. Quando eu estou perto de alguém que vem a informação, aí sim eu passo a informação. Tá? Mas aconteceu um caso até interessante, foi em Orlando, com a Meio, eu estava numa churrascaria, e tinha um garçom que estava lá naquele momento, e ele encostou na gente, encostou em mim, passou em mim. Só que eu também não vou sair falando com as pessoas, né? Que as pessoas, eu sei lá qual é a religião das pessoas, sei lá o que as pessoas vão entender. Eu já aprendi isso, eu já tomei porrada, tá? Eu já tomei porrada para falar, então agora hoje em dia eu também não falo muito, não. Mas aí eu comentei com ele, eu falei, cara, na época eu até falei, seus pais estão muito tristes e você está muito preocupado com seus pais. E eles também estão muito tristes. E só falei isso. Tipo, foi uma coisa assim, eu não lembro exatamente o que foi. E depois o garçom chegou e grudou em mim, tá, do meu lado, e perguntou por que eu falei isso. E aí eu já tinha visto o que tinha acontecido. Os pais deles iam fazer a travessia do México para os Estados Unidos. E assim, no dia seguinte, entendeu? Que aconteceu isso. E aí, quando eu falei isso para ele, o que aconteceu? Ele arregalou o olho e ele quase chorou na mesa mesmo. E eu falei para ele, cara, se eu fosse você, eu não deixaria eles fazerem. Foi até engraçado, porque aí eu fiz isso também, porque às vezes as pessoas precisam também, não é para mim, eu não preciso disso, mas às vezes as pessoas precisam ver que esse tipo de coisa acontece. Eu pedi até para o Renzo publicar um vídeo do que aconteceu no dia seguinte na fronteira, porque o passado o futuro já estava sendo visto e o passado também, para falar para ele a informação. E no dia seguinte foi quando a fronteira do México e Estados Unidos explodiu, todos os caminhões, todos os ônibus entraram, tudo estava entrando, um monte de gente, uma confusão danada, um monte de gente foi presa, teve gente que morreu nessa questão toda. Então isso foi tipo assim, foi 24 horas do fato que aconteceu. E estava todo mundo, a Meire presente, minha filha estava presente, tinha bastante gente presente que viu. É mesmo, coisa linda, tá vendo só? Isso e você teve informação do garçom, se os pais dele... Shirley, a gente passa a informação e não quer nem saber, porque o que acontece? Quando a gente passa esse tipo de informação, os seres que estão perto dele, as consciências que estão se utilizando da energia dele, de medo, de tudo que tem ali, elas veem em você, e quando elas veem em você, elas vêm atrás de você para cobrar também o que elas não conseguiram. E aí não é legal, porque o que acontece? Esse que é o porém de ajudar, porque às vezes você ajuda, mas você não está vendo... Cria um laço depois, né? Tudo é energia. Tudo é mental. Ele também sou eu. Então, se eu falei com ele naquele momento, sem querer também ter um gatilho que pode me atrapalhar aqui.
Isso. E aí, vamos lá, a gente sabe do Uno, aquela coisa toda, mas, gente, eu tô cheio de problema, vocês também. Não quero mais problema agora, não. Eu quero que o jogo seja um pouquinho mais devagar para eu poder passar de fase aí, entendeu? Fazer umas sessões de barra, o Chesco. Você é adepto das terapias, procura um praticante de barras aí e que vai tocar aí nos pontos certinhos aí da sua cabeça e deixa as coisas fluírem com mais leveza, né? Porque não precisa ser pesado, né? É um lema até aqui da Fênix, que geralmente nas lives a gente sempre fala, né, que o caminho do despertar, ele não precisa ser pesado, ele não precisa ser sozinho, por isso existe aqui a Fênix, né, que a gente tenta conectar as pessoas para um ir ajudando o outro, né? Então tem gente que sabe bastante, tem gente que não sabe quase nada, tá chegando agora, mas a intenção é equilibrar as energias ali e todo mundo junto. Né? Vamos que vamos, cada um dentro do seu quadrado, mas um tentando apoiar o outro, né? Sesco, aqui mesmo no Nordeste, se acontecer um negócio desse assim, o cara se sentir, ai meu Deus, essa energia ruim, isso deve ser alguma macumba que fizeram para mim. É assim que fala. Mas e acontece muito, porque olha só, a energia, a gente sente que mandaram para a gente. Olha só, é o que aconteceu com a Shirley. A Shirley não contou que ela recebeu uma mensagem que foi publicada num grupo errado? Então, quando a mensagem tem que chegar para a gente, a informação tem que vir, ela chega de um jeito ou de outro. Tá? Então, ela chega ou porque você sentiu, como você está falando, é a macumba, e o pior não é isso não, ô Jorge, eu vou te falar uma coisa. A pior coisa que tem é quando estão... Isso é uma coisa mais séria do mundo. É quando um grupo de pessoas se une para fazer uma coisa com você, uma macumba, vamos dizer assim, colocar mentalizar uma coisa para fazer para você. Porque acha que você está fazendo uma coisa contra um grupo, você está... Gente, desculpa a palavra, tá? Me desculpa mesmo. Você está cagando para um grupo, entendeu? Mas aí essa energia é mandada para você. Olha o círculo. Olha o círculo do negócio. E como é que o negócio é feio. Aí você recebe uma coisa que você não fez nada, você, entre aspas, se defende, porque mentalmente você se defende também dessas coisas todas, entendeu? Tenta transmutar a energia da melhor forma possível, mas se defende, entendeu? E aí você entra num círculo que não é nem teu. Olha outra crença aí que te colocam por tabela. Isso. Você não tá nem aí você não tá nem aí para a pessoa, mas a pessoa, porra, ele tem conhecimento, ele tá fazendo uma coisa de mal para mim. Eu tô cagando, gente, eu tô cagando, eu quero saber de mim. Entendeu? Eu não quero saber de ninguém. Eu não vou fazer, não faço mal a ninguém. Ninguém. Pensa dessa forma. Se eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar, né? A pessoa, ela se atrapalha sozinha. Tem gente que você não precisa fazer nada. Ela mesmo faz. Tem o conhecimento? Sim. Sem manipular energia? Com certeza. Já tive também minha fase de experienciação como mago negro? Não tenho certeza. Tenho certeza absoluta que sim. Sim, com certeza. Tenho certeza absoluta que sim, como todos vocês já tiveram também. Não acho que estamos aqui e não fomos as bruxas que foram queimadas. Isso eu tenho certeza, e não foi uma vez só. Estamos sendo queimados de novo, né, Shirley? É aquela coisa, esses tipos de cancelamento não deixa de ser as mesmas pessoas que queimaram a gente queimando de novo. Só que não saíram do circo. Tá? Então a gente tem que ter essa compreensão. Você que estudou sobre a Matrix, né? E para descobrir algo. E aí eu te pergunto, aquela perguntinha que eu fiz até lá nos bastidores. E eles, quando você começou a descobrir um bocado de coisa, eles não vieram te perturbar, não? Vem. Eles vêm sim, tá? Porque o que acontece? Existe um controle que, entre aspas, algumas consciências, como eu falei, querem ter sobre a gente. Isso é fato. Tá? Existem raças e não estou falando que elas são nem boas nem ruins, não, tá? Somente também é uma coisa que elas fazem. É o jeito dela, né? E tem raças que se alimentam de ectoplasma. Então elas têm que fazer isso para se alimentar, gente. Isso já foi até falado. Aí a gente acha, você está falando, é mó viagem. Não é não, gente. Informação preditiva. Vejam aquele Stargate, se eu não me engano, é Stargate Atlantis, que tem uma raça que o que a raça faz?
ela absorve a energia dos seres humanos. Ela vive para isso. Tem muito desenho japonês, né? Que traz muito isso, assim. E é legal, porque a criançada já está acostumada com essa linguagem, né? De enviar energia, de se alimentar da energia, e todo mundo manda energia. Quem aqui nunca assistiu Dragon Ball, né? Talvez não entenda o que eu tô falando. A Geikidama, é pura. É justamente isso que você está falando, né? É mandar energia, direcionar a energia para o que você quer. Mas o sinal acende, tá? É legal fazer projeção astral, citando os nomes agora. É legal você ter esses outros acessos que você vai em outras dimensões. Mas quando você começa a fazer isso, não acho também de uma forma consciente, tá? Involuntariamente todo mundo faz a toda hora. Você só não percebe porque você não confia ou não acredita no poder que você tem, que é o poder mental. Estão todos fazendo, a todo momento, a toda hora. Não acho que você não está fazendo, não. Está fazendo sim. Tá? Se você está tendo um sonho que você acha que é um sonho de noite, você pode estar acessando uma outra linha sua, em outra dimensão, e aquilo realmente está acontecendo daquela forma. Quem nunca... vou chamar de sonho, mas só para vocês entenderem. Quem nunca sonhou, mas no sonho você era casado com outra pessoa, você tinha outras pessoas da família que não eram as que você conhece, e que a sua casa era um pouco mais diferente. Então, é outra dimensão que você está acessando, outra linha. Então, você tem essa faculdade. Mas quando você faz com consciência, é totalmente diferente de fazer involuntário. E quando você faz com consciência, liga um alerta. Tá? E liga sim. Tá? Tem alguns assuntos até mais densos, entendeu? De artefatos tecnológicos que são colocados no astral, justamente para diminuir a sua vibração, para que você caia na contradição de não acreditar. Então, tem muita gente que acredita, que despertou, mas de repente não começa a acreditar em mais nada, entendeu? Ou tem gente que acredita e começa a tomar tanta porrada do sistema e prefere voltar atrás. Na Matrix mesmo também é falado isso, no documentário do filme Matrix, que eu gosto de chamar de documentário. O Cypher mesmo, ele prefere voltar para comer a carne. O bife dele, ele viu o que acontece, viu o mundo real, fala, não, eu prefiro o mundo da fantasia. Tá? Então, essas consciências, elas tentam baixar a sua vibração. Com certeza. Porque baixando a sua vibração, como eu falei, a prisão é consciencial. Se você baixa a vibração, você vai continuar na terceira, na quarta dimensão dentro da roda. Você vai pedir, você vai implorar para estar aqui. E aí, você pedindo, eles não podem te obrigar. Isso eles não podem fazer. Eles não te obrigam. Tá? Por isso que a gente fala, existe um livre-arbítrio limitado, tá? Mas isso eles não podem fazer, te obrigar a ficar aqui. Eles podem, sim, colocar armadilhas, diminuir sua vibração, colocar um monte de problemas na sua vida que você tem que resolver. Cabe a você, com a sua percepção mental, como eu falei lá atrás, mudar o nível do jogo, diminuir o nível do jogo, porque você já tem essa consciência, essa concepção, para você poder dar o próximo passo. E não deixar ser influenciado por isso. Isso. Em sexto, na questão de chips, que as pessoas botam chip, botam não sei o quê, botam tanta coisa. Você crê, porque você vai lá nas dimensões e percebe tudo isso, que eles põem porque eu tenho um contrato com eles? Não. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que só dar um passo para trás, porque normalmente as pessoas falam de chips, e existem chips que são físicos e chips astrais. Então, existem dois tipos de chips, tá? E também uma coisa importante, eu vou botar dessa forma, mas só para entendimento. Existem chips que são, entre aspas, negativos, e existem chips positivos. Existem chips positivos. Isso. Existem chips também, que eu vou chamar da nossa galera. Quando eu falo da minha galera, a minha galera sou eu mesmo multidimensionalmente, todos sou eu. Mas eu vou falar da minha galera. Mas existem, então, chips que são colocados para me auxiliar, para, às vezes, não deixar que algum outro chip que seja colocado me atrapalhe no que eu tenho que fazer aqui agora. E existem também chips que a minha galera também coloca, porque eu me permiti me colocar nessa posição, e aí as pessoas já vão entender como cavalo de Troia. Porque o que acontece? Às vezes é interessante que eu seja pego por alguma raça, e que fique claro, eu me coloquei a essa disposição. Para ser pego por alguma raça em alguma abdução, seja física, seja astral,
para me mostrar alguma outra localidade que, entre aspas, está velada. Só que as pessoas acham que não, chip é só para coisa ruim. Não, não é. Então, existem chips ruins? Sim. Existem chips que são colocados para que atrapalhe a sua visão, pineal, que bloqueia a pineal, chips de rastreamento de uma forma negativa para ver onde você está, porque quer te localizar dentro do planeta. Chips que são colocados de forma astral, para quando você sai em projeção, aquelas coisas, você seja detectado. Existem chips vibracionais, que são piores ainda, que não são nem implantados em vocês, mas dependendo do nível vibracional onde você entra, por frações de milissegundos, eu diria que não daria nem para contar, que ali já ligou uma luzinha, eles já te localizam e já também te seguem. Existem pessoas que vão fazer trabalhos com vocês que atrapalham, que você desce num nível vibracional, a pessoa, por não acreditar, ela, sem querer, ela mexe no campo frequencial e todo mundo te vê. Então, a gente tem que entender bastante essa questão de chip. Não é só, eu fui lá botar um chip para me prejudicar. Não, não, não. Às vezes você pediu para colocar uma coisa em você porque você está ajudando um outro tipo de trabalho. E que fique claro, e que não é nem importante que você saiba. Porque se você sabe disso, você está atrapalhando o trabalho que está sendo feito. Tem chips também que não pode tirar, né? Que coloca em xeque a sua própria existência aqui, né? É isso aí, que você fazendo isso, e te falo mais, tá, Jorge? Aí é um tipo de papo que eu gosto muito. Existem trocas de consciências que quando uma consciência, por exemplo, ela não consegue... Por exemplo, a Shirley tem um trabalho para fazer, mas ela não quer entrar nesse mérito de ser, vamos dizer assim, sequestrada no astral para achar uma localidade. Ela permite consciencialmente que haja uma troca consciencial para uma consciência já chipada entrar, para ela ser pega e ser localizada por quem precisa. Então, ela entra para fazer o trabalho e isso não fica nem com você, porque ela entra e sai. Da mesma forma que ela entra e sai. Então, por isso que eu falo do ego. Exercício importante para quem está vendo. Se olhe no espelho, veja se você enxerga quem você é. Se você enxergar esse corpo aqui, ó, isso aqui, você não entendeu nada. Se olhe no espelho, no fundo do olho, pergunte quem você é e tente ver o que eu gosto de falar, o vácuo, que é onde tudo está acontecendo, é onde não existe nada, mas tem tudo. E aí você vai começar a compreender essas coisas. Então, quando você compreende isso, você está vendo que isso aqui é um corpo de carbono. Se precisa de algum trabalho também que seja feito, existe essa troca consciencial. O que tem gente que chama de entrante, entendeu? Tem entrantes que ficam por uma vida inteira para poder fazer um trabalho. Tem entrantes que entram por milissegundos só para fazer somente uma troca rápida para você também poder auxiliar num trabalho maior. Então, tem muito assunto interessante sobre essas questões, mas demandam de bastante conhecimento e, principalmente, tirar essas crenças. Porque senão tudo que a gente vai te falar sempre vai te limitar a alguma coisa. Vai te limitar na Matrix, vai te limitar que essas consciências são melhor do que você, que tem mais tecnologia, você sempre vai ficar preso a isso, e não é nada disso. Ou no bem e no mal, né? Que também é uma crença totalmente limitante, né? A dualidade é uma crença, Shirley. A dualidade foi criada como uma crença. Sem a dualidade não tinha experienciação. Nesse universo. Em outros universos que a física não é dessa forma, não funciona assim. Mas nesse universo que a gente está, é assim. Que lindo. Uma época da vida, eu li um livro chamado Terça-feira, de um chinês, do Tibete. E aí ele fazia isso, no livro, ele era muito bom. Os entrantes vinham e voltavam. Aqueles monges das antigas, né? Então, mesma coisa. E na hora que eles saíam, ele sabia o que é que ele deveria fazer. Uma coisa... Deixava tudo escrito lá, já bonitinho. E era uma coisa assim tão linda, né? Entendeu? Porque foi aí que eu comecei a me descobrir, você me entende? Sim. Aí comecei a me descobrir. Hoje em dia eu sou dessa forma, como eu digo para você. Eu faço o que eu posso. Eu quero fazer, a minha intenção é despertar. De alguma forma. Eles podem até ficar com raiva, mas eu quero que eles despertem. Que eu acho que é por aí que nós devemos fazer algo para esse povo mas nosso. A gente só pode jogar a semente, né, Tesco? A gente não consegue despertar ninguém, né? Então, aí entra também a questão do ego, né? Da gente ter essa consciência, né? Que quando a gente descobre
começa a desvendar esses mistérios, assim, a gente quer sair contando para todo mundo, né? A gente faz canal no YouTube, né? Para ficar contando para os outros. Mas é uma criança também. Quando você começa a fazer isso, você quer começar a falar sobre física quântica, falar sobre outras consciências, despertar. Você fala com o taxista. Você pega um gatilho ali e começa a falar tudo para o taxista que está ali, para o Uber que está dirigindo. Quem te disse que ele quer saber sobre aquilo? Entendeu? Que obrigação que você tem para com ele? O trabalho é dele, ninguém tem nada a ver com isso. O mais legal é quando você solta alguma coisa, de alguma pergunta que a pessoa te fez, aleatória, e você solta uma coisa assim no ar, e a pessoa se interessa, né? Daí ela começa a te fazer perguntas, e aí você começa a entrar nos papos assim. Nossa, eu tenho cada papo muito legal com o Uber, assim, que eles até erram o caminho só para ficar me enrolando para a gente continuar conversando. Acontece muito. Até porque vibracionalmente a gente está procurando os nossos, né? Os nossos que eu digo são pessoas no mesmo nível vibracional para você trocar informações e conversar. Entendeu? Não tem. É isso aí. Não falei para vocês que a gente ia falar e não ia falar nada? Tem muito assunto para falar, não foi falado nada sobre isso. É verdade. Então já fica o convite para você voltar. Já tem gente aqui no chat, né? A Ju tá aqui falando, né, que para a gente fazer mais lives com o Tiesco. Lembrando que o Tiesco, ele é nosso padrinho lá do Desplugadas, né? Ele foi presenteado com esse título. Eu ganhei o título. E tanto aqui quanto lá, né? É sempre uma alegria receber o Tiesco, porque é uma pessoa que eu acho assim de uma humildade tão grande, né? E divide assim as experiências dele de uma forma bem, bem legal, assim. E é sempre isso, né, Tiesco? A gente coloca um tema, mas a gente sempre vai divagando por vários assuntos que também fazem sentido, né? Para alguém que está precisando ouvir ali alguma coisinha e tá ali, né? Então, assim, já fica, né, aí o convite para você voltar mais vezes, e eu vou levar, né, até lá a nossa diretoria também, a sua disponibilidade de estar participando com a gente, né, de repente a gente fazer um aulão com os alunos, todos os alunos de todos os módulos, né, para aí um assunto que tem uns temas bem profundos aqui dentro dos nossos módulos. Chega ali no Desconstrução, é só papo cabeça. Você ia adorar. Gosto muito. Mas é isso que vai acontecer, você vai adorar. Os assuntos são ótimos. Quanto mais desconstruir, quanto mais ilimitado a gente se torna, é o que eu gosto. Então, deixa eu falar para você aqui. Agora vamos falar sobre a Merkaba. Me conta aí como é que faz, como é que você, por exemplo, agorinha mesmo, você poderia ter usado até uma Merkaba, para quando você deu aquele pá, né? Aquela sumida do ar, rapidão. Mas quando você vai usar, que você se prepara, você não tem um preparo assim? Ou não? Sim, claro. Eu tenho um preparo e vou te falar, eu sigo um preparo, eu sigo uma fórmula que eu criei, isso. Tá? Mas essa ritualística também da minha parte também está errado. Mas como estamos humanos no corpo de carbono, eu também preciso da intenção para eu poder fazer. Da mesma forma que quem fala, você não precisa usar o incenso, não precisa. Mas o incenso prende a sua mente ali para que você foque no que você precisa. Tá? Então, essas muletas, elas são necessárias para a nossa mente aqui. Então, eu tenho sim vou chamar de uma ritualística, mas é uma ritualística mental, onde eu vou processando alguns gatilhos, aquela coisa toda, mas vou ser bem honesto, hoje em dia também eu já não faço nem a fórmula completa, vamos dizer assim, que eu já penso a minha volta e lá já está. É mesmo? Entendeu? Porque a sua mente faz isso, então depois de um tempo, você pensou, aconteceu. Tudo é mental, tudo é imediato, é que a gente não acredita. Tá? E aí a gente pode fazer essa Merkaba, que ela serve sim, é uma tecnologia muito interessante, que é uma geometria sagrada. Como você falou antes, Jorge, não é só os dois tetraedros, né, que são aqueles dois triângulos, né? Isso. Para cima e para baixo. Não é só isso. Uma Merkaba pode ser um círculo, pode ser um quadrado, isso eu falei. Pode ser um triângulo, pode ser uma roupagem energética que você coloca em você. Ela pode ser qualquer coisa. Ela não é individual, ela pode ser coletiva.
Tá? Então, que vocês entendam, você pode fazer uma Merkaba para outras pessoas também estarem dentro como forma de proteção. Então, é uma geometria que você acopla a outras geometrias também, você vai criando outras geometrias para te proteger, tá bom? E ela não serve só como proteção, ela serve também como um veículo multidimensional. Tá? Então, é uma tecnologia muito interessante para você andar pelo planeta, andar para fora do planeta, tá? E andar também até... É por aí. Isso eu não posso falar. É verdade. Isso eu não posso falar. Eu falei que tem vezes que ele leva um puxãozinho ali. Até que você pode. Isso, até que eu posso. Mas dá para andar para fora do planeta. Tá? Dá sim, dá sim. Eu, por exemplo, insisto na minha... A minha é muito bonita, falando sério. Eu insisto, assim, ela tem uns 800 metros, assim, aquela coisa lindona, assim. Então, a partir do momento que eu me concentro nela, ela me leva em cada lugar maravilhoso, sabe? Porque eu vou falar uma coisa a vocês. Tudo, não sei o que ocorre, mas tudo me leva para o mato. Você está entendendo? Por exemplo, a minha Merkaba, eu tenho que pegar ela no local onde eu criei há mais ou menos 2015. Uma montanha com uma água, ela está lá. Aí eu não posso dizer para você o que é que ocorre, igual você. Eu vou para lá. E depois, na volta, eu vejo tudo aquilo. Até gostoso demais. Tem hora que não dá nem vontade de sair para vir se preocupar com o cheque aqui fora, sabe? Esse é que é o problema, é quando você quer ficar lá e não quer voltar, né? É verdade. Isso é complicado. Mas não, aí pensa em tudo que tu tem que fazer, até na família, e tu retorna com bom humor. Eu já levei uns puxões de orelha aí da espiritualidade, de tanto ficar lá em cima e diz, não, pode voltar. A gente não pode dissociar o aqui do lá, porque tudo é uma coisa só. Não existe aqui, não existe lá. Isso. Existe o presente contínuo. E quando você acha que você não está tendo essa percepção mais aqui, está tendo a percepção dentro do Merkaba, também está errado. Porque você está em todos os corpos a todo momento, em todas as localidades, você é tudo. Só que isso é o que ainda... E também é uma crença. É a nossa limitação do individual. Eu estou aqui, eu deixei de estar aqui, agora eu estou no astral. Não, quando você sai em tudo. Você só não tem a percepção. E você mexe em tudo, né? Você mexe no passado, presente e futuro. Está tudo mexendo ao mesmo tempo, né? Você faz um rebuliço ali. É tudo ao mesmo tempo. Não existe reencarnação, não existe encarnação, não existe reencarnação, não existe nada. Tudo está acontecendo no agora. Isso. Se você imaginar que você encarnou sim, nesse exato momento, já viveu tudo naquele momento, naquela época, trouxe as informações e já levou, inclusive, as informações para onde tem que levar. É tudo por isso que quando você tem alguma decisão muito importante para tomar, por isso que a gente fala que o caminho é para dentro, né? Porque quando você se recolhe e você vai buscar informação lá dentro, você está lá, em algum lugar, você vai acessar essa informação em alguma dessas linhas do tempo, né? Só que a gente precisa ter essa confiança, né? De que está aqui e eu posso achar. É verdade. E eu vou perguntar aqui uma que eu ia até perguntar no começo, mas depois não, o assunto ficou tão gostoso. Então, você é carioca brasileiro com todo esse nome. É isso aí, todo errado. Carioca brasileiro com dupla cidadania italiana. Mas quem sou eu? Mas quem sou eu? Na verdade, hoje eu não me vejo com nada disso, só que para o mundo eu tenho que ter essa nacionalidade, eu tenho que ter isso tudo. Tem que ter um carimbo. Que é uma pena. Que é um personagem que a gente tem que vestir aqui, né? É isso aí. Não tem jeito. É isso aí. Depois, por causa dessas crenças errôneas, a gente ficou preso nisso tudo, né? Temos que representar bem até nessa. Cheguei eu, Jorge, Sesco aí, Chile ali, temos que representar. Olha aqui, eu sou eu. Aqui eu tô aqui. Eu acho que uma das nossas grandes buscas é tentar descobrir quem somos nós sem as nossas crenças. Sim. Se tirar todas as minhas crenças, o que sobra? Eu acho que essa daí é a pergunta da live. É verdade. Essa é a pergunta. O que sou eu? Quem sou eu? Quem verdadeiro. E aí faz como você falou, né, Sérgio?
olhe para o espelho e te olhe dentro do teu olho, não olha para a sua vestimenta. Aqui, olha para o seu olho lá para ver se você descobre quem é você. Como a Ju colocou aqui, ó, remeteu lá no filme, né, do Doutor Estranho. Você vai ver. Mas é isso. Muito bom. É isso, meus amigos. Bom, para uma conversa sobre crenças que nos limitam, né, que a gente divagou aí por várias questões, tá aí o convite pro Chesco voltar mais vezes para a gente bater mais papos desses assuntos assim, ou de repente fazer uma análise de algum filme, hein, Chesco? O que você acha? Escolher um filme e a gente fazer uma análise com essa visão, né, do despertar aí e tal. É bem legal também, né? E convidar todo mundo, né, para estar curtindo, se inscrever no canal se não for inscrito. Quem tiver interesse em participar aqui dos nossos cursos, esse e-mail que está aqui em cima da nossa cabeça, né, é só enviar o e-mail, a gente responde, faz uma entrevista rapidinho com você para passar as informações de como funcionam os cursos e não precisa se preocupar, não é nada pago, as suas aulas não ficam gravadas, elas são ao vivo toda terça-feira, tá, pessoal? Então, quem tiver interesse, vem fazer parte do centro, né, como diz lá a musiquinha de abertura, e vamos que vamos, porque sozinho é mais complicado e é mais triste, né? Quando a gente encontra a nossa turminha, fica mais fácil, né, não, Tisco? Com certeza. Com certeza. Isso que é a maior verdade, né? Tudo que a gente se encontra na nossa turma, aí a coisa se torna mais forte, mais gostoso, e assim sucessivamente. E um dessas turmas aí, nas entrevistas, quem sabe pode pegar até eu para fazer a entrevista, que eu também faço parte desse... eu estou pensando em voltar para o acolhimento também. Eu adorava quando eu era do acolhimento. Eu gostava de dar as boas-vindas para quem estava chegando também. Acolhimento é um negócio gostoso. Acolhimento é aquele que a pessoa chega e nós vamos, né, receber ele, tocando para te descobrir que não é para descobrir nada, não vai descobrir nada, mas apenas para saber sobre a... Você é o primeiro amigo da pessoa dentro da Fênix. É basicamente isso. É bem legal. A pessoa vem que vem mesmo, olha, tu precisa ver. Vem numa alegria, tem uns que vêm com tanta vontade que eles ligam para a pessoa, porque eles ficam com o meu telefone e eu fico com o dele, né? Você entende? Porque a gente trocou o telefone para conversar. Aí eles ligam, quando é que vocês vão me chamar, hein? Não é nada disso. Muito bom. Tudo existe um momento certo para aquela pessoa, né? Porque, na verdade, nós temos uma imensidão de pessoas. Você está entendendo? Vem uns por curiosidade, mas vem outros que estão com vontade mesmo de se entregar, de fazer algo, parece assim, tipo assim, eles estão sentindo que eles estão atrasados. Sim, eu vejo muito isso também. As pessoas querem correr contra o tempo, né? E estão certas. Tem que despertar em vida mesmo. É verdade, concordo plenamente. Porque se não despertar em vida, você vai continuar aqui. Porque a sua consciência vai querer ficar aqui. Então não tem outro jeito. E o tempo está aceleradíssimo. A gente não tem, né, muito tempo para... Não temos tempo a perder mais, né? Então tem que ser ligeiro. Mas vamos para as nossas considerações finais, que a gente já passou de 1h30, né, de live. A gente precisa liberar o Chesco também, né? Tá frio, né? Então, então, eu já vou fazer aqui as minhas considerações, agradecer a todo mundo que assistiu ao vivo, pedir para compartilhar aí com as pessoas que vocês acharem que vai fazer sentido. Agradecer meu querido Jorge, né? Sempre com essa alegria, essa presença do Jorge, que ele é... O Jorge é o Jorge, né? Ele é sempre assim, desse jeitinho, eu gosto muito do Jorge. Agradecer meu amigo Chesco, né, que sempre que a gente chama aí, ele tá sempre de prontidão, agora que ele tá aí de novo nas lives, né, que ele andou sumidinho, mas já faz parte aqui do Centro de Estudos Fênix também, então muito obrigada pelas informações, por essa troca de informações e de energia
que a gente teve aqui nessa noite. Eu passo aí as considerações para o Jorge e depois a gente passa para o Chesco para a gente encerrar. Eu também quero só agradecer por essa oportunidade de estar aqui, conhecer o Chesco foi muito maravilhoso, porque essa energia dele é contagiante, é boa, e é o tipo da coisa. A live aqui, hoje, eu garanto para você, quem tinha para as 2 horas, não tinha problema. Mas o problema é você também, que você tem algo a fazer. E nós só temos que agradecer a todos que estão aqui com a gente e não esquecer de dar seu like, porque o seu like para a gente é muito importante, né? Você sabe que isso, nós atingimos já um índice aí maravilhoso, mas queremos galgar outros caminhos para ir buscar mais pessoas, né? E com certeza, isso aqui, ó, amanhã isso aqui bomba, meu filho. Tu está entendendo? É uma coisa maravilhosa. Só temos que dizer gratidão. E eu quero, minhas palavras finais é dizer gratidão. Muita gratidão mesmo a você, a Shirley, e a vocês, Chesco, por tudo. Gratidão. Jorge, como eu falei, você realmente é uma consciência muito iluminada. Gostei muito da sua energia, tá? A Shirley eu já conheço, Shirley, então não preciso nem falar. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, tá? Eu agradeço muito por ter a oportunidade de poder passar um pouco de informação, né? Isso. E a informação que é passada para vocês, podem apostar que, para mim, é muito maior, tá? Porque realmente eu faço uma autoanálise, eu entendo e conheço mais um pouco, até para me ajudar também. E me ajudando, eu estou ajudando a vocês e estamos ajudando a todos nós. Todos nós somos uma única consciência coletiva, né? Aqui não existe a individualidade. A individualidade é uma crença do ego. Então, eu gostaria de encerrar, que eu acho que a Shirley falou uma coisa muito pertinente, que é com uma pergunta para você. Quem é você? Isso. Quem é você? Dentro dessas crenças, dentro de tudo. Você já fez essa resposta? Se você souber quem é você, mas com alguma questão de dogmas ou de crenças, você não sabe quem é você. Façam um exercício do espelho. Mas façam sem medo, tá? Porque é um exercício duro. Poucas pessoas conseguem olhar fundo no olho. Poucas pessoas conseguem chegar no universo dentro de você, que é a expansão do universo todo para fora. Então, só agradecer a vocês por tudo. Gratidão. Aí, então, pessoal, lembrando que toda sexta-feira nós estamos aqui ao vivo e alguns domingos também. Bom, então não estamos fazendo todos os domingos, né? Mas geralmente tem, né? De sexta-feira é certeza estamos aqui. Então, um abraço, um beijo de luz para cada um de vocês, um fim de semana abençoado e até a próxima. É.